E uma curiosidade é que no ano passado eu acabei falando pra vocês, eu fiz um vídeo sobre isso, falando pra gente fazer esse exercício e eu não fiz. Primeiro vídeo do nosso ano, feliz 2021, né? Primeiro, antes da gente começar. E se você notou muito bem aqui na nossa parede, olha, agora a nossa plaquinha tem um lugar aqui no nosso cenário. A gente demorou só um pouquinho pra fazer isso, mas antes de sentar aqui pra gravar esses vídeos de 2021, a gente decidiu transformar esse cenário. Agora pro mês de janeiro, eu quis preparar pra vocês alguns vídeos sobre como a gente pode fazer pra começar o nosso ano bem, né? O que a gente pode fazer pra gente entrar em 2021 aí de uma forma um pouco diferente. Eu sei que 2020 foi um ano super complexo pra todo mundo. Eu sei que foi um ano desafiador, eu sei que muitas pessoas perderam pessoas que amam muito, independente de ter sido por Covid ou não, né? Isso sempre acontece com a gente, todos os anos. Foi um ano que eu sei que muitas pessoas perderam empregos, outras pessoas redescobriram outras profissões. Então, essa série de vídeos não é uma ideia coachiana de a gente, né, dizer que só vai lá e faz, só depende de você. Igual a gente falou sobre isso no último vídeo lá de 2020, né, lá naquela semana passada. Então, aqui a gente vai conversar sobre algumas coisas, alguns sentimentos, algumas coisas práticas mesmo que a gente pode fazer pra gente entrar em 2021 sem que a gente se frustre tanto ao longo desse ano. Porque eu imagino que pra muitas pessoas 2020 foi um ano muito frustrante, né? Que a gente provavelmente planejou muitas coisas e muitas dessas coisas não deram certo. Então ao longo de janeiro a gente vai ter aqui uma série dedicada pra gente conversar sobre isso, sobre o que a gente pode fazer, o que tá ao nosso alcance de fazer pra que a gente tenha um ano mais legal. Eu sei que pra muitas pessoas mudar de dezembro pra janeiro é só uma mudança de mês, mas eu não sei como é que funciona isso pra você, porque pra mim a mudança de ano ela é muito significativa. É um momento que eu avalio muito o que aconteceu no ano anterior pra entender o que deu certo, o que não deu certo, não só na minha maneira de agir, mas na minha maneira de sentir, na maneira que eu planejo as coisas. Aí eu tento reajustar essas coisas pro ano seguinte, né, deixando pra trás o que não funcionou e tentando colocar em prática aquelas coisas que funcionaram. E pra gente começar essa série de vídeos, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente revisitar tudo que aconteceu no ano anterior. Se você já tá aqui há algum tempo, lá no começo de 2020, a gente falou sobre algo que eu já faço desde 2017, que é fazer uma lista de coisas pelas quais eu sou grata daquele ano que passou. Eu sei que a palavra gratidão já ganhou, assim, uma conotação até meio esquisita, mas a gente tem que lembrar o real significado dela sem essa massificação meio doida e que as pessoas usam sem ter o real significado dela na palavra. Então, quais foram as coisas que te fizeram bem em 2020? Ou até as coisas que não foram tão fáceis assim? Ou você aprendeu? Ou que, na verdade, você entendeu que aquilo não é pra você, que aquele tipo de coisa não é pra você? Eu imagino aí que muitas pessoas tiveram que viver intensamente os seus relacionamentos amorosos e talvez vocês conseguiram entender muitas coisas que vocês não querem mais nos relacionamentos de vocês, seja pra esse relacionamento que você tá, ou pra algum novo que vai surgir. Então, eu acho que independente de ser uma coisa positiva ou negativa, é legal a gente dar essa reavaliada, né? Essa olhada assim, quase como que um olhar de fora, sabe? Sem tanto envolvimento emocional, mas com aquele olhar de tipo, cara, vou analisar aqui o que deu certo, o que não deu certo. Quando eu tava fazendo essa minha lista, que eu acabei de sentar pra fazer essa minha lista antes de gravar aqui pra vocês, eu percebi que eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência muito grande a sempre listar as coisas profissionais e meio que concretas, quase que materiais. Material não no sentido de comprei um carro, não isso, mas material no sentido de que é possível ver, né? Então, por exemplo, eu abri uma produtora, se vocês já sabem aí, a gente ficou noiva, essas coisas são possíveis de serem vistas. As pessoas conseguem enxergar, a gente consegue compartilhar de uma forma que todo mundo compreende a alegria que tá envolvida naquilo. Mas, ao mesmo tempo, tem várias outras coisas que provavelmente a lista pode ser até maior, de coisas que ninguém consegue ver. Então, por exemplo, se você for uma pessoa autônoma e tem que lidar com essas oscilações de entra dinheiro um mês, entra um pouco menos dinheiro no outro mês, só que nesse ano você conseguiu lidar com isso de uma maneira um pouco mais tranquila, emocionalmente falando. Isso é uma coisa que as pessoas não veem. As pessoas que convivem com você, mesmo algumas pessoas que estão até muito próximas, não conseguem enxergar. Mas esse é o tipo de coisa que a gente precisa começar a listar. E aí, quando eu tava fazendo essa minha lista, eu percebi que o começo dela tava bem focado só nessas coisas mais concretas, mais quase que materiais, e que essas outras coisas eu tinha deixado de lado. E uma coisa que eu gosto de fazer é sempre voltar nas listas dos anos anteriores. Então,
eu volto lá na lista de 2018, 2019 e começo a dar uma olhada pra entender o que foi que eu olhei pra esses anos que talvez tenha acontecido de novo e que eu não dei atenção esse ano. E uma curiosidade é que no ano passado eu acabei falando pra vocês, eu fiz um vídeo sobre isso, falando pra gente fazer esse exercício e eu não fiz. Que por um lado foi muito bom, porque 2020 foi uma loucura, mas eu não tenho esse registro do ano de 2020, então não tenho um registro das coisas que eu fui grata por 2019. Mas eu acho que foi um exercício super legal de fazer, esse de 2020. A gente teve o privilégio de muitas coisas boas terem acontecido pra gente esse ano. Eu consegui passar mais tempo com a minha família por conta da pandemia, a gente se mudou, a gente acabou mudando pra casa dos meus pais, que era uma coisa que era completamente inimaginável antes disso tudo acontecer. Eu já sabia que eu queria começar a planejar uma vida mais fora de São Paulo, mas eu não via a possibilidade disso acontecer. Com tudo que aconteceu esse ano, meio que as coisas se encarregaram de que isso tomasse um rumo, né? Essa minha vontade tomasse um rumo dessa forma que foi. E eu acredito que na vida de todo mundo desse ano aconteceram coisas super positivas e super negativas, como eu acho que normalmente acontece todo ano. Infelizmente, essas coisas esse ano foram super amplificadas. Quando a gente consegue olhar pra todas essas coisas que a gente viveu, a gente também tem a oportunidade de respeitar alguns processos que a gente tá passando. Então, se você foi uma pessoa que nesse ano você perdeu alguém, independente se foi por conta da pandemia ou não, quando você pra olhar pra isso, você tem a oportunidade de viver esse processo que é ter perdido alguém, que não é um processo fácil, né? É um processo super doloroso, é um processo que a gente precisa viver o luto, encarar o luto, que é uma coisa que a gente vai vivendo todos os dias. Cada dia vão surgindo sentimentos novos, sensações estranhas. Às vezes, essa sensação estranha pode vir até de um sentimento bom, de você ter lembrado dessa pessoa e pela primeira vez ter sentido algo bom ao lembrar dela. Então, quando a gente olha pra esses processos todos, pra essas coisas todas que aconteceram, a gente não precisa só ser grato por tudo isso que aconteceu, né? Agradecer essas coisas, porque eu não acho que a gente precisa ser gratiluz por tudo que acontece, porque tem coisa que de fato a gente não é grato, né? Se você perdeu alguém, você não vai ser grato por isso. Nunca é fácil passar por esse tipo de coisa, né? A gente tem essa outra oportunidade, não só de agradecer, mas olhar para os processos que talvez a gente deixou de viver e viver eles da forma como faz sentido pra gente, da forma como vai ser melhor pra gente, porque a gente já conversou sobre isso várias vezes aqui, né? Quando a gente tem que lidar com sentimentos ruins, a gente tem uma tendência muito grande a evitar eles, a não querer olhar pra eles, a não passar por eles, e a gente vai botando várias coisas em cima disso e vai tampando a poeira, assim, né? Botando tapete em cima da poeira pra gente não ver aquilo, pra gente não lidar com aquilo. Então também revisitar tudo isso é uma forma que a gente tem de viver todos os processos que a gente deixou de viver. Talvez você precise dessa oportunidade, talvez você precise olhar pra tudo isso, certo? Então a lição de casa de hoje é a gente olhar pra tudo que aconteceu, sendo coisas boas ou não tão boas assim, lista elas, escreve num papel. Eu coloco elas todas num aplicativo que eu tenho e que eu tenho a oportunidade de ir lá todo ano e olhar de novo o que eu pensei nos anos passados, né? As coisas que aconteceram comigo. E é muito legal conseguir ter esse acompanhamento, pra gente até lembrar as coisas super difíceis que a gente passou e que hoje elas são super tranquilas pra gente, que a gente lida com elas de uma maneira muito tranquila. E eu acho que é uma boa forma da gente começar esse ano, porque a gente sabe que esse ano também não vai ser tão simples. Não é porque a gente mudou, né, de dezembro pra janeiro, que todas as coisas complexas que a gente tava vivendo com relação a essa pandemia, com relação à política, economia, elas vão simplesmente evaporar. A gente sabe que isso não vai acontecer. Talvez esse ano a gente tenha a oportunidade de estar um pouco mais preparado, porque em 2020 a gente não tinha a menor ideia que tudo isso ia acontecer. E aí é isso, se você quiser compartilhar aqui comigo nos comentários algumas coisas que você é grato ou que você quer viver os processos que você ainda não viveu, esses processos necessários que você deveria ter vivido em 2020 e que agora você acha que é uma boa oportunidade de você viver em 2021, compartilha comigo aqui nos comentários, que eu acho que vai ser muito legal da gente fazer essa troca. E na semana que vem a gente se vê com mais um vídeo sobre essa série de 2021, de como começar esse ano novo. Se você gostou desse vídeo, deixa a nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Hello, chufaninha! Vamos gravar nossos vídeos de janeiro. Olha o que temos aqui. Eita, Giovana, que eu tava enroscada hoje, hein? Mas tudo bem. Você é a maga das edições. Você vai saber editar esse vídeo como ninguém.